sempre tem algum tipo de questionamento que talvez você sempre quis perguntar ao pastor, ao padre, e você nunca teve coragem de perguntar, porque as verdades desses homens é aquilo ali. Ou você aceita ou não. Então, quem se propõe a fazer parte de uma instituição religiosa, honestamente, ele vai ter que tomar a decisão se ele vai ser obediente àquilo ou não. Porque se ele se propõe a fazer parte daquilo, ele não vai ficar o tempo todo em conflito consigo mesmo, ou brigando com aquele que está lá fazendo o trabalho. Então, assim, a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não houver acordo. Então, se você está em um ambiente onde não há acordo, onde não há comunhão, onde há embate, divisão, dificuldade, não tem como andar junto. Segue-se o respeito, o amor incondicional, o amor de Cristo, mas naturalmente você não é obrigado a conviver e aceitar aquilo que um líder religioso impõe. Todos os filhos de Deus, independente da religião, estão sempre procurando uma verdade. Todo filho de Deus. A gente aprendeu por cultura evangélica que a tradição religiosa católica romana, nós aprendemos, a cultura evangélica ensina isso. A maioria, irmãos, a maioria ensina isso. O catolicismo é do diabo. A Igreja de Cristo é evangélica. Isso é muito forte. Aí o líder do catolicismo diz, não, da perdição são eles, porque eles saíram da gente. Não é isso? O Papa Francisco, está até doente, acho que está de câncer, se não me memória, ele falou certa feita, em uma entrevista, que a igreja evangélica são as filhinhas desviadas, que um dia vai voltar para a mãe, né? Ou para o pai, que segundo eles é a tradição católica romana. Porque de fato saiu, né? Agora, saiu dele porque primeiro entrou. Porque se você for analisar dentro da história, os cristãos, que não tem nada a ver com o cristianismo. Cristianismo é uma religião inventada, criada pelos romanos, tá? Com a aprovação do imperador Constantino. Tem nada a ver com cristão. Cristão, os discípulos de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez, se não me falha a memória, lá em Antioquia. Foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Veio a morte de Jesus, a ressurreição, eles continuaram ali seguindo a doutrina, Paulo chegou, começou a pregar graça, eles continuaram. Tempos depois, quase 400 anos depois, veio a questão da oficialização do cristianismo, onde Constantino ali, digamos assim, legalizou, impediu que aquele povo fosse perseguido e criou ali uma religião do Império Romano, né? Onde a política romana estava abraçando, entre aspas, os cristãos. Claro, jogada política, ele queria o povo a seu favor, então ele abraçou o povo, mas é claro que ele colocou um monte de regras, né? Limitações de coisas. Alguns cristãos permaneceram fiéis à doutrina de Cristo, outros não. Outros, naturalmente, aderiram ao sistema religioso romano, do imperador. E aí é onde nasce o catolicismo romano. Que os católicos, antes de Roma criar isso tudo, eram seguidores de Cristo. Então, abençoados, tempos depois vem a fajuta da reforma de Constantino, que não tem nada a ver com reforma. Lutero. Lutero, ele morreu sendo monge. Tem gente que pensa que Lutero virou pastor. Não, Lutero era um padre. Ele morreu como um padre, como um monge romano. O que acontece é que ele não aceitava algumas questões. E aí ele refutou, 95 teses, contra a doutrina romana. Mas ele era um padre. Ele morreu sendo um padre romano. E aí vem outra questão, que é o padre João Ferreira de Almeida, que traduziu, uma das versões bíblicas que nós temos hoje, e as pessoas também pegam essa Bíblia aqui, de João Ferreira de Almeida, e não, porque aqui é a palavra de Deus,
João Ferreira de Almeida era um padre. Então a gente tem que entender que ao traduzir, ele tinha a mentalidade dele romana, de Roma. Então você vai ver muita adulteração bíblica. Você vai ver aparecendo a frase diabo e Satanás na Bíblia para tradução, e você vai ficar, não, mas aqui João Ferreira de Almeida, não existe isso, abençoado. Porque quando ele traduziu, a intenção dele ao colocar esses nomes era outra, totalmente diferente do que os cristãos lá antes de Constantino tinha. Né? Porque a origem da palavra era uma, mas o sentido ele deu para outra. Então foi a partir de uma leitura bíblica que aí veio o pavor evangélico sobre o diabo não ser espiritual. Coisa que os antigos cristãos não tinham. Aí você vai dizer, mas como assim, irmãos? Como que eles não tinham? É só você. Nós temos acesso hoje ao Google, às redes sociais. O problema é que as pessoas elas estão escravizadas debaixo de uma cultura religiosa e, na verdade, elas têm medo de se libertar. Você sabia que tem gente que tem medo da libertação? Tem gente que só quer viver preso, porque ele fica assim, rapaz, se eu me libertar desse medo que me domina, o que é que vai ser de mim? Rapaz, eu não vou responder por mim. Porque eu tenho medo aí do diabo, eu tenho medo do inferno, eu tenho medo do capeta. E se um dia me libertar desse medo, o que é que eu vou fazer na minha vida? Esse aí não ama Deus. Que se amasse, ele ia se sujeitar a Cristo. Mas como ele sempre esteve lá por medo, por coação, por algum tipo de situação que não foi o amor a Cristo, aí ele fica ali na espreita. Rapaz, tem gente hoje em graça que diz isso. Salvação eterna não se perde. Diabo não é um ser espiritual. Eu não preciso de um pastor para me direcionar. Meu pastor é Cristo. É como se ele se sujeitasse a Cristo. Não se sujeita a Cristo. O pastor dele não é Cristo, é a própria mentalidade dele, dentro do raciocínio lógico dele. Então, ele se sente livre e no dever de fazer o que ele bem achar que deve fazer. Então, quando a gente lê essas traduções que nós temos aí, diabo, Satanás, demônio, tudo isso a gente precisa buscar no sentido original. Como isso era falado? Como era que eles entendiam isso? A palavra Ha-Satan, lá no original hebraico, era Satanás como um ser que a Igreja Católica Romana colocou e como os tradutores bíblicos também entenderam? Ou tem ali uma malícia, ou tem ali por trás dessa atitude, dessa ação, um intuito de escravizar e colocar medo nas pessoas? Aí eu preciso saber disso. Se eu não souber disso, eu fico o tempo todo com medo de até a minha sombra que passar atrás de mim. Se ela passar de uma forma diferente, eu já vou dizer que é um espírito maligno. E era assim que a gente vivia. Eu tinha um irmão que era do sistema religioso, ele é cunhado do meu irmão. Ele acordava 3 horas da manhã para orar. Olha o sistema religioso na mente. Tem que orar, é obrigado a orar. 6 da manhã, meio-dia em ponto, 6 da tarde, 3. Meia-noite, 4. E 3 horas da manhã, que é a hora que a fila está curta. 3 horas da manhã não tem... Os crentes estão tudo dormindo, então os fiéis estão ali 3 horas da manhã. Então tem que ter esses horários poderosos. E aí eles classificam esses horários. 6 horas da manhã é uma oração mais amena. Meio-dia tem que ser uma oração um pouco mais fervorosa. Ele esquece que o japonês está acordado. Não é? Meio-dia para ele, não para o povo lá. Então, 6 horas da tarde é uma oração que os seres espirituais estão aí. Aí aonde? Quem falou isso? A Bíblia? Não. Mas e por que o crente acredita nisso? Aí eles veem a gente falando isso aqui. Tá gravando? Nem sei. Eles veem a gente falando isso aqui e eles dizem que a gente é louco. Mas não é, porque eles não procuram se informar. Então, quando a gente vai para a Bíblia aqui, essa Bíblia que nós temos, nós precisamos levar em consideração... Tá gravando? Nós temos que levar em consideração que isso aqui é uma tradução. E dentro da tradução houve uma interpretação pessoal. Hã? Então, se a gente não entender isso, a gente vai ficar... Por exemplo, nós chamamos Jesus. Jesus. Mas aí vai ter um grande problema. Porque no original, no grego, não existe a letra J. Ele transliteraram o nome de Jesus.
Porque não tinha um J. E aí todo mundo chama Jesus. Jesus. E até hoje tem gente, tanto do sistema religioso como em graça, a questão, né, pessoas em graça, que ainda critica porque a gente menciona o nome Jesus, sendo que o nome Jesus é um nome pagão. E agora, irmão Elcio, como é que fica? Mas é um nome pagão. O nome Jesus, o sentido do nome Jesus é porco ou cavalo. Você sabia disso? Esse é o sentido do nome Jesus, que é um nome deturpado, que está aqui na Bíblia. Só que a gente em graça vai ficar preso a isso? Não, porque a Bíblia diz para a gente não consultar carne e sangue, a gente não está preso a um personagem. Então o que é que nós ensinamos? Quando a gente fala Jesus, eu particularmente, na graça eu evito falar Jesus, eu falo Cristo, Messias, que é ungido, né? Por quê? Porque o nome Jesus, ele vem deturpado, porque senão, no sentido original, a gente teria que falar Jesus, então, a tradução para o latim. Como a gente não vai falar Jesus, então a gente tinha que falar também no sentido hebraico, que era Yeshua. É isso? Então, se é para a gente falar como era no original, a gente teria que se referir a Yeshua. Como o irmão Geraldo, né? É como o irmão Geraldo faz. Só que o irmão Geraldo, ele não estou criticando ele, longe disso. Ele usa o nome original, que é Yahusha ou Yeshua, e o nome de Deus, que Deus não tem nome, Deus não pode ser definido por letra, mas as letras lá chamadas os pentagramas, alguma coisa do tipo, Yahweh, ou Yahu, ou Yahusha, são coisas que não faz sentido, porque assim, abençoado, nós somos espírito. Na eternidade, ninguém vai querer saber que o nome de Brasil foi mas teu nome não é Brasil, não. É Valdinês. O meu nome é Elcio Jesus. Não. Na eternidade, lá com o Papai do Céu, ninguém quer saber a irmã Dete, que é a irmã... Não, irmão. Porque na eternidade é o nosso espírito, e o nosso espírito não tem um nome próprio. Não tem um nome, não que a gente conheça. Não existe isso. Então Deus é espírito. Então Deus não pode ser definido por nome Deus, né? Porque isso é um adjetivo, Deus, o nome dele não é Deus, não pode ser definido por um nome também terreno, Yahweh, ou Cristo também não pode ser definido pelo nome Yahusha, ou Jesus. Então quando alguém, às vezes, comenta aí no YouTube, você prega a graça, mas você chama Jesus, e Jesus dá um sentido de porco ou cavalo. Eu falei, mas a minha mente não é de porco e de cavalo, porque ainda quando eu falo esse nome, porque é um nome popular, é um nome que a gente conhece, mas a intenção que a gente está falando aqui não é para as pessoas idolatrarem a letra, o nome, mas o ser. Quando o apóstolo Paulo diz, todo joelho se dobrará e toda boca confessará, ele não fala, obviamente, que Jesus é o Senhor. A gente lê que Jesus é o Senhor, não é isso? Mas Paulo fala na língua que era original, que Yeshua é o Senhor. Paulo não está dizendo também que as pessoas têm que ficar presas no nome Yeshua, mas é no espírito, naquilo que ele representou na terra como Deus manifestado em carne. Então são detalhes que a gente vai, só nessas escolas assim, que a gente vai discutindo. Coisas que os teólogos sabem, mas não ensinam. Então é por isso que as pessoas idolatram o nome e não o dono do nome. Sim, minha irmã. Pode qual é a forma mesmo que o apóstolo Paulo se comunicava? Na forma que era no original, Yeshua, né? Essa era a linguagem deles. Agora, só que Paulo era judeu. Então Paulo falava o grego, o hebraico, aramaico. Paulo era poliglota. Paulo falava vários idiomas. Então, como Paulo falava, eu não sei. Mas o sentido que Paulo falava era no original, né? Yeshua. Se fosse, no caso, no grego, né? Ou no aramaico, no hebraico, né? Então, derivava muito o som. Mas o sentido era aquele lá. Paulo não chamava Jesus, né? Paulo não chamava assim. Então, quando a gente chama assim, não é no sentido de a gente estar pegado a esse nome, mas sim a pessoa, o ser. Quando a gente diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Yeshua, ou que Jesus é o Senhor, é nas características desse Deus. Ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente. Eu preciso abrir a minha mente que quando eu estou falando dele, eu não estou falando daquele homem de Nazaré que andou curando, não. Eu estou falando de um Deus que é bendito eternamente, que não se define por um nome. Você não pode me definir por meu nome. O irmão Elcio é isso. Como? Se você não me conhece. Nem minha esposa que mora comigo não pode me definir pelo nome, porque ela não sabe o que passa aqui na minha mente. Então, existem processos aqui, sim, meu irmão. Jesus veio com a mulher
Então, ele fala que Deus é espírito. Exatamente. Os adoradores. O adoro em espírito e em verdade. E não por um personagem, não preso a uma questão. Então eu vou ler um texto aqui e aí vocês podem fazer aí perguntas. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios, carta ao Éfeso. Uma certa feita eu vendia pastel. Eu era adolescente, pré-adolescente. Eu vendia pastel na feira e eu pegava pastel, coxinha, na mão de uma mulher, que ela era adventista, né? Do esposo e tal. E aí eu pegava pastel e ia revender. E aí tinha meu lucro e passava a parte deles, ficava com o meu lucro. Aí eu lembro que uma vez ela perguntou meu nome e eu falei, meu nome é Éfeson. Éfeson, com 2 S, né? Éfeson. Meu nome era Éfeson Jesus. Ela falou, seu nome é bíblico. Que bênção, irmão, seu nome é bíblico. Eu não sabia nada de Bíblia, eu fui para casa. Aí tempos depois, eu falei, que nome bíblico é esse? Eu nunca vi o nome Éfeson na Bíblia. Eu já procurei, já li, nunca encontrei o nome Éfeson na Bíblia. Aí depois eu entendi, ela se referiu ao nome da cidade, Éfeso. Ela disse que meu nome era bíblico, eu tô achando que ela encontrou um personagem com o nome Éfeson, né? Mas enfim, isso é uma longa história, eu tive meu nome Éfeson até 17 anos. A partir de 17 anos, meu nome foi mudado para Elson. Elson Jesus do Santo. Mistério, viu? Mistério. Aí meu nome foi mudado. Então, vocês querem saber? Estão curiosos ou não querem saber? Se quiserem, também fala um pouquinho. Pode falar, amigo. É bom que vocês possam me conhecer melhor, né? Então, por que meu nome era Éfeso? Porque os meus pais se separaram e eu tinha 6 anos de idade. Quando os meus pais se separaram, aquela coisa de separação nunca é boa, né? Briga, discorde, vai, divide bens, aquela coisa toda. Então, eu fui criado com a minha avó desde os 6 anos. E eu tenho outro irmão, e meu irmão chama Everton. Meu irmão continua com o mesmo nome. Mas aí eu tive que ser registrado como filho de traíra. O que é filho de traíra, né? Não precisa do cônjuge, né? Traíra se... Quem sabe disso que traíra ela não precisa do macho, ela mesmo põe lá a ova e tal e se reproduz. E aí meu nome ficou Éfeson Jesus. E aí eu fui estudar com esse nome até 17 anos. Só que depois meu pai queria me registrar. Aí minha mãe, aquela coisa orgulhosa, não vai registrar, não vai não. Não, vai registrar, vai ter que registrar esse menino. E aí meu pai queria me registrar. Eu já tinha 17 anos. Quando ele foi me registrar, aí eu falei, bom, já que vai me registrar, eu quero um nome mais moderno. Eu, meninão, vaidoso, com 17 anos, gostava de luta, essas coisas, metido artista. Não, eu quero mudar, eu fiz igual. Como é o nome dele? Alisson. Eu quero um nome diferente, bonito. Alisson. Quero um nome diferente. Aí meu pai chegou pra mim, né, o que ia me registrar. Qual o nome que você quer? Eu falei, eu vou ver aí. Mas na minha mente já tava Fred. Tinha outros nomes, né? Um nome estranho, naquela época de novela, de malhação, aquelas coisas. Eu queria um nome bem moderno. Aí eu demorei de dar a resposta, e quando eu vi, chega meu pai em casa com aquele documento. Não mesmo? Seu nome é Elson. Quem disse que eu queria esse nome, rapaz? Não, você não me deu o nome da Elson. Aí depois que eu soube que na família já tinha um outro Elson. Na verdade é Lindo Elson, que é até pastor. Aí eu associei, falei, será que colocou meu nome porque o primo dele chama Elson? O nome do homem lá é Lindo Elson, olha que coisa, né? Lindo Elson. Nome até feio até no nome. Não tem Lindo Elson aqui não, né? Enfim, aí meu nome ficou como Elson Jesus. Tá? Pronto, matei a curiosidade. Nem pude escolher, né? Vamos lá. Então, Éfeso, né? O Efésio, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Tem um restaurante aqui pra gente comer uma quentinha depois? E a minha esposa perguntou no caminho, eu falei... Que surpresa. Você gosta de surpresa? Olha aí. Não. Eu vou falar agora, eu não tô falando por mim, não. Eu vou falar o que tem, mas o moço não pode... Fale não, é mistério, meu irmão. Fale não, senão eu vou mandar apressar aqui. Efésios... Tem irmão que no espírito já disse amém, ô glória. Tava com alimento espiritual, já foi dar carne no meio. Vamos voltar para o espírito, né? Efésios capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz, viu? Diz
Assim, para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança entre os santos. Meu irmão, só isso aqui, se eu tivesse um pastor na vida, há 18 anos que eu passei no sistema religioso, se só um pastor conseguisse me explicar isso aqui, eu dizia, obrigado, eu estou livre. Mas isso aqui eram coisas lindas que você nunca entendia. Quem aqui já leu um texto desse, ou já ouviu, e um líder religioso, ele explicou isso aqui? Ninguém. Só passava por cima. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, quem dá é Deus, não é o homem. Logo aí, a gente já não ficaria preso a um homem. Não, porque eu estou aqui porque esse pastor me ensinou tudo que eu sei na vida. Eu sou apegado a esse líder, a esse padre, a esse ancião, a essa missionária. Eu conheci irmãos e irmãs de igreja que se desviaram da tradição religiosa porque a líder religiosa se desviou. Porque a missionária se desviou, porque o pastor morreu. Aquele pastor morreu, então não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Cristo. Nunca seguiu Cristo, seguiu o homem. Por quê? Porque o homem nunca ensinou isso aqui, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês venham saber, ou para que saibais, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então quem tem que revelar isso aqui não é o pregador, é Deus. É a palavra que vai ter que revelar isso aqui. Se nós acreditamos que a palavra ela é a palavra de Deus inspirada, eu preciso agora procurar nessa palavra a revelação. Mas talvez assim como eu e você, talvez você ouviu dessa forma aqui, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, pincelado, só para ninguém entender mesmo, que a ideia é essa. Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em vosso entendimento o espírito de sabedoria e revelação. Pô, você crê que Deus revela? O povo amém. Aí está lá o irmão já esperando uma revelação de Deus. E como é que ele vai esperar a revelação? Da parte tradicional do homem. E ela vem de várias formas. Não, de vários segmentos. E como é que ela vem? Pregação óbvia. Pregação óbvia. Lógica. Probabilidades. Claro. E aí todo mundo, é isso que eu falei para vocês, que eu estou certeza que vocês têm alguma indagação aí todo mundo fica naquela dúvida. Mas como assim? Mas Deus usou uma pessoa e revelou algo que ninguém sabia. Deus usou alguém, irmão, e eu estava ali. Queridos, eu sou vítima disso. Eu passei 18 anos no sistema religioso tradicional, 8 anos dedicado ao sistema pentecostal, falador de línguas de mistério de anjo. Então, eu já fui vítima disso, tanto no sentido de receber revelação, quanto também no sentido de entregar. Só que eu não era aquele entregador de revelação radical e para chamar atenção. Mas Elcio já entregou muita palavra de Deus, palavra inspirada. Aí detalhe, e muitas delas, pimba, realizava. E agora? Só como eu falei, eu não era daquele de pegar o microfone, o senhor está me dizendo, essa pessoa aí não. Não, eu era mais discreto. Eu estava pregando, e de repente no meio da pregação eu encarava alguém, naquele momento ali, e direcionava uma palavra para aquela pessoa. Tempo depois aquela pessoa vinha, o irmão, aquela palavra que você falou para mim, aconteceu. E aí? Deus usou sua vida para revelar. Revelar o quê? Porque eu olhei para você em um ambiente apropriado e falei que Deus tinha uma palavra para você? Ou eu seria louco de não dizer que o que eu estou pregando aqui, Deus tem uma palavra para todo mundo aqui? Então eu posso olhar para aqui, para uma pessoa específica, Deus tem uma palavra para você. Só que essa mesma palavra que eu estou me direcionando a Ele, é uma palavra que está saindo para toda a congregação.
Só que ele... Sim, meu irmão. Legal, vai ser desenho contigo no passado. Só que ele recebeu de uma forma diferente porque ele foi persuadido a acreditar que Deus ignorou aqui o público e classificou ele como especial, que deu uma palavra só para ele. Então, Deus não liberou uma palavra para todos. Deus liberou uma palavra onde o pregador disse, olha, é para você. E aí ele se apropriou. Como ele se apropriou que Deus falou para ele, naturalmente ele vai ficar naquela expectativa. Se acontecer alguma coisa, bem, Deus já usou alguém para falar. E acontece o seguinte, na vida não vai acontecer alguma coisa? Sempre vai. Sempre vai acontecer alguma coisa. Ô irmão Elcio, mas ele olhou para mim e disse assim que Deus estava com a chave e que Deus estava me dando uma chave de um negócio. Quem é que na vida não sonha em ter algum tipo de negócio? E aí ele não vai contar mais nada na vida dele que porventura não deu certo. Uma decepção que ele teve, uma situação que ele passou. Ele só vai ficar naquela expectativa de algo positivo porque Deus usou alguém. A vida dele vai acontecer várias situações, vários terremotos, mas ele está ali, ó. Não, Deus usou o pregador que vai acontecer algo. Aí quando acontecer, porque um dia vai acontecer alguma coisa na vida do homem, quando acontecer ele diz, bem Deus usou. Mas ele não contou tudo aquilo que já aconteceu antes. Ele só contou e ficou preso naquilo que o pregador falou que ia acontecer. E ele teve aquilo como uma revelação de Deus, mas não foi. Uma vez, irmão, eu coloquei uma placa para vender numa casa. Sim. O mundo queria que eu saísse lá, né? Sim. Aí na cultura ele falou que a placa que o senhor colocou na sua casa, Deus não vai pegar tudo dentro. Quem não vendeu mesmo? Agora, eu fiquei acreditando que é, foi Deus que não tem nada a ver. Exatamente. Não, mas aí você fica com aquilo. Bom, mas se Deus disse que não quer que eu venda e eu não vendi, então é sinal que Deus não quer que eu venda. Então foi uma palavra de Deus. Aí você vem para a Bíblia. E o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Eu coloquei meu carro para vender, né, amor? Falei, vou vender meu carro, vou comprar um carro mais novo que eu estou precisando rodar Uber. E aí coloquei meu carro para vender. E larguei lá. E aí? Significa... Não, porque... Não são coisas da vida. São coisas que acontecem dentro do nosso contexto. O problema é que as pessoas, elas gostam de espiritualizar tudo, e aí começam a usar esses pontos, esse nó solto, porque quando acontece algo do tipo que o irmão não vendeu, o senhor fez o que depois? Tirou a placa? Tirei a placa. Pronto. Por isso que não vendeu. Aí que não vai vender mesmo. Entendeu? Eu tirei depois que esperei. Pronto, esperou, não vendeu. Então o senhor deu um prazo, entre linhas, o senhor estabeleceu um prazo. Eu quero vender, mas o pregador já disse que não vai vender, que Deus não quer, aí ele vai tirar a placa. Aí então ele deu um prazo para Deus, já que Deus não resolveu até aqui, não vendeu, então não vai vender. Tirou a placa. Mas se a placa tivesse lá, eu tenho certeza que já teria vendido. E agora? Entendeu? Porque não é... Hã? Bota a placa de novo. Não sei se ele colocou o preço. Já vendeu ou não vendeu o terreno? A casa? Depois de tempo eu vendi. E agora? Então Deus quis, então? Deus é homem para quem minta? Tá vendo aí? Então são essas coisas que destroem as vidas. Deus não quer que você case com essa pessoa. Aí você fica... A gente conhece casos de pessoas que ficaram traumatizadas. Mas não é que Deus não quer que você case. Quem vai casar não é Cristo, é você. É você que vai analisar, ver a tua vida, ver a vida daquela pessoa, se vai... A irmã do Cocó de Fogo disse para mim que não era para eu casar com ninguém, porque Deus revelou que eu ia casar com a filha do pastor. E aí piorou tudo que vieram o pai e a mãe do pastor e disse que sim, que Deus disse que eu ia casar com a filha dele. De prisão. De prisão. E aí ficou o irmão Elcio 4 anos em oração pela filha do pastor. E agora? E aí eu fiquei, porque eu estava escravo do sistema. E Deus falou, e Deus falou, e Deus falou, e eu lá achando que Deus tinha falado. Mas graças a Deus, quando for um dia, Deus abriu a minha mente, não. Não é negócio de... É o que você quer. Você quer casar ou quer ficar solteiro? Aí, por sinal, a nossa madrinha de casamento, né, a Dinda Cleusa, ela chegou assim para mim e disse, meu irmão, vou te falar uma coisa. O pastor disse que Deus revelou. A outra disse que Deus revelou. Todo mundo quer que você case com a filha dele. Ou eles querem. Por quê? Eles te veem como um potencial pastor de uma congregação deles. Você
tem uma habilidade, você prega, você é carismático, as pessoas gostam de te ouvir, isso lá já no sistema. Então, eles querem ver outro pastor na família. Né? Outra coisa, na época eu estava na academia de Popó, eu lutava boxe profissional, então tinha aquele lado também financeiro. Por quê? Porque eu via as filhas do pastor orando para que Deus mandasse um famoso, um jogador de futebol. Ô Senhor, se tu mandar um jogador de futebol, só o dízimo aqui a gente está feito. Olha, o que a filha do pastor pensava? Para Deus mandar um jogador de futebol, porque só o dízimo dele, e ainda dizia não, um Cacá da vida. Porque Cacá congregava na época do... Né? Cacá congregava na época da Renascer. Não, Cacá congregava na Renascer. Se Deus mandar aqui um jogador, alguém famoso, aí eu já comecei a desconfiar. Falei, esse povo está querendo que eu fique famoso, que eu fique rico. Né? E aí, para ver se vai casar ou não vai. O tempo foi passando, quando foi em 2008, minha avó faleceu em 2007, eu fiquei meio desanimado. Aquela coisa de sonhar muito pela família e não sonhar por mim, lutar pela família e não por mim, nesse sentido de dar uma vida melhor. Eu falei, gente, sabe de onde? Eu vou parar de competir profissionalmente. Quando eu falei isso, acabou o encanto. Eu já não vi mais aquela coisa de Deus estar revelando. Pelo contrário, eu já vi foi a pastora, a mãe da menina que dizia vai casar. Já começava a dizer, quem casa quer casa. Aquelas indiretas no meio do culto, sem pé, sem cabeça. Ao invés de estar falando do evangelho, quem casa quer casa. Então quem quer casar, você jovem da igreja, se quer casar, tem que comprar casa. Aí a filha dela dizia, amém! E aí, Deus não revelou? Eu não fiquei 4 anos esperando? Aí, casei. Aí a sogra, a madrinha disse assim, e se você tiver o dom de Paulo, de ficar sozinho? Eu olhei na cara da irmã, você me deu vontade de dizer, está repreendido, Satanás. Tempos depois, 4 anos sozinho, estou eu pregando num espaço mais ou menos, mais aqui? Mais ou menos desse tamanho, eu pregando. Quando estou lá pregando, eis que entra uma varoa com uma prima. Quando ela eu não gosto de falar isso, que a filha é muito vaidosa. Quando ela pisou no espaço, que sentou assim do lado, quando ela sentou, ela olhou para mim, quando ela olhou para mim, os olhos brilharam. Os olhos dela brilhou. Aí eu tava pregando no dia, não foi? Você que baixou a cabeça. Eu tava pregando no dia, quando eu bati o olho nela assim, que os olhos dela brilhou, Deus disse, chegou a sua esposa. Eu baixei a cabeça, a lágrima veio no olho. Todo mundo na congregação achou que eu estava cheio da unção por causa da palavra. Não foi porque eu vi, não. Quando eu olhei, foi claro, porque eu olhei. Quando eu vi na hora. Não, Deus falou na hora. Quando eu vi na hora, não foi aquele pastor que falou, não foi a mãe do pastor da moça, não foi a missionária. Quando eu olhei, Deus testificou na hora. Sua esposa chegou. Aí eu comecei a chorar. Terminou o culto, a gente se conheceu, conversou um pouquinho. Não levou que 6 meses, foi? A gente conversou, foi comer uma pizza, que eu pedi R$20 a um amigo meu para comprar uma pizza que não tinha dinheiro. Que Deus o tem, o irmão já partiu. Começa a ver. Não, e a pizza de R$20 não era tão grande, eu comendo. Eu com medo da pizza acabar, e aí ela também não comeu com vergonha, não comeu no dia. Aí você falando, rapaz, eu pedi emprestar, você não comeu a pizza, eu fiquei tímida. Ainda bem que não comeu, porque se tivesse comido e pedisse outra coisa, não tinha. Então, pessoal, até aí, depois de 6 meses, a gente se casou. Depois de 6 meses, estamos aí já 13 anos. Então, pessoal... Então, aí vem um detalhe, irmão, então essa que é de Deus. Não, essa é a minha que Deus me deu, porque cada um tem a sua. Essa é a que Deus trouxe para você. Essa que Deus me mostrou, eu me interessei, e ela ficou apaixonadíssima por mim, né? Aí a gente se casou. Então, mas agora a vida continua, então, assim.
Eu preciso me posicionar como esposa e ela como esposa, porque não é Deus que vai equilibrar as coisas e dizer o que tem que ser feito. É um casal, e o casal é a gente que vai administrando a vida, a gente que vai juntando as situações, e aí vem a questão também da maturidade, da fé, do querer estar junto, do colocar na balança, né, os pós e os contras, isso tudo. Porque não adianta ficar dizendo, terminou porque não era de Deus, tá junto porque é de Deus. Não, meu irmão, Deus não tem nada a ver com esse negócio, não. Deus aponta, Deus mostra, Deus te dá uma sabedoria e você vai seguir na sua vida. Mas no contexto bíblico aqui, a questão da revelação não é ninguém está adivinhando o CPF, se você vai ser empresário ou não. Deus está te dando uma casa própria. Quem disse? Tem crente que vai morrer de aluguel, irmão. Tem crente que nunca vai ter uma bicicleta, e aí? Ah, então isso não é graça de Deus, porque graça de Deus eu pensei que Deus ia realizar meus sonhos. Que é isso, irmão? Você quer ter sonhos realizados financeiramente? Joga na Mega Sena como o irmão Luiz, a irmã Vera, e eu jogo de vez em quando. Ah, mas já tem alguém que vai dizer aqui, mas aí é pecado. Pecado por quê? Porque o sistema religioso disse para você que era pecado. E eu não jogava no sistema religioso. Eu também não jogo hoje. Não jogo, porque eu não sou viciado em nada assim. E de vez em quando, eu jogo. Sabe desse vez em quando, né? De vez em quando eu jogo. Não, mas Quando acumular tempo. em vez em quando eu jogo, eu falo na Mega Sena. Tem 4 coisas agora. Agora, eu jogo sempre final de semana, eu pego o quê? Um Bahia da Sorte. Eu pego. Ah, mas isso aí é pecado. Pecado o quê? Eu tô louco, meu irmão, para ganhar um dinheiro, para comprar um espaço, para parar de pagar aluguel, para parar de pedir oferta, porque eu peço oferta e o povo fica chateado comigo. A pessoa do bem não é bem jogar, irmão, é participar. Participar de um sorteio, não é um jogo. Outra coisa, eu não aconselho coisas que é clandestinas. Jogo de bicho, que a gente sabe que é tudo clandestino, e tem morte, tem coisa errada, entendeu? Mas você participa. Ah, o irmão Gerson ali, lá ele não fazia isso. Mas ele veio para a graça, foi lá na Lauro de Freitas, assinou uma rifa e ganhou uma máquina, não foi, meu irmão? Ganhou uma máquina. Ei, mas no sistema ele não podia. Não, ele ganhou uma máquina lá, que a máquina custava quase 2.000 contos, eu nem sei se era mais. Vendeu, aí, ó. Olha aí, tá Viu aí? viu? Tá- Vendeu por 2.000. Ganhou por quanto? Mas foi 20 reais, aí. 20 reais. Eu peguei 2. Pegou 2, 40 reais. Ganhei um carneiro. Olha aí. Entendeu, pessoal? Ô, irmão Elcio, o que é que isso aqui tem a ver com o evangelho? Tem a ver com quebrar coisa na mente das pessoas. Medo que as pessoas têm, sabe? De achar que isso não pode, isso não deve. Querido, você tem que entender que nós somos livres. E aqui na Terra existem situações que não tem nada a ver com Deus, é você, é as suas atitudes, suas ações. Agora você vai se tornar um viciado em jogo, de sinuca, de dominó, postar seu dinheiro, deixar sua família ser um pão por causa de jogo, aí já é vício, já é carne, se converta. Mas queremos... Ah, meu irmão, como eu sou... Ah, é claro que Deus não vai fazer isso, né? Porque tem um monte de profeta para revelar a CPF. Cadê que revela os 6 números da Mega Sena acumulada? Não revela. Ah, como eu queria... Se eu ganhasse na Mega Sena, eu queria o nome de todos vocês aqui para eu mudar a vida de vocês financeiramente. Tenho certeza disso. Que aqueles que estão ao meu redor, todos eles teriam a vida financeira transformada. Sim, meu irmão. Algum irmão lá não lutava, falou que não podia jogar por causa daquela parte que fala da túnica de Jesus. Sim, que lançou sorte, né? Sobre a túnica de Jesus. Aí também eu vou usar um texto bíblico. Se ele disser assim para o irmão, irmão, é pecado jogar porque lançaram sorte na túnica de José lá no Egito também, né? José lá no Egito, quando ele foi jogado no poço, os irmãos pegaram a túnica dele, a roupa dele, que Jacó tinha feito melhor, mais bonita do que para os irmãos. Lembra que houve uma questão de ciúme ali? Que a roupa, a túnica de José era mais vistosa, mais... Exatamente, era diferenciada. Então, quando jogaram José na cova, eles lançaram sorte sobre a túnica de José para ver quem ia ficar com a túnica de José. Eu não me lembro nem se foi Simeão que ficou ou se foi outro irmão. Mas enfim, alguém ficou. Em Jesus também lançaram sorte na roupa escarlata de Jesus, na túnica de Jesus, e o soldado romano ficou com parte da roupa. Estevão também, quando foi apedrejado, foi um tipo de sorte ali também. Lançaram sorte e caiu aonde? Nos pés de quem? De Paulo. As vestes de Estevão ficou sobre Paulo. Mas aí tem uma questão também. E quando Pedro foi lançar também sorte para ver
o apóstolo a ser escolhido no lugar de Judas? E aí? Então Pedro também errou? Porque o pastor diz, não, você não pode jogar na Mega Sena, não, que é pecado, porque lançou sorte nas vestes de Jesus. Mas Pedro também lançou sorte na questão de escolher o apóstolo para substituir. E diga-se de passagem que ele lançou sorte. E a sorte caiu sobre Matias. E, na verdade, não era a escolha de Deus. Porque o apóstolo ser escolhido não foi Matias. Matias não fez nada. O apóstolo foi Paulo depois, que Paulo foi chamado por Cristo. E se falando de legalidade, o governo federal que administra a Caixa Econômica... Sim, tudo jamais legal. o governo federal ia fazer algo ilegal. Exatamente, até porque tem a arrecadação de impostos, né? Tem tudo isso. De impostos. Então, não é algo E ilegal. o prêmio é só 15% da arrecadação. Claro, quando esses homens dão um prêmio de 100 milhões, oh meu Deus, já arrecadou, ó. Aquilo ali não é nem dessa parte, nem chega nem... Então, queridos, isso também quebra na nossa vida para a gente aprender a viver uma liberdade plena. Uma liberdade plena. É aquilo que a gente tem falado. Querido, se o cigarro está te matando, não é porque o pastor disse assim, irmão, é pecado fumar. Porque se você fumar, você vai morrer, você vai para o inferno. Querido, quem fuma, morre. E quem não fuma, também vai morrer um dia. Não é porque você está com medo de Deus, porque você fuma e vai se perder. Você tem que cuidar da tua saúde, irmão. Eu não fumo. Eu não tomo bebida alcoólica. E a gente já não tem uma saúde muito boa, com tanto alimento industrializado que a gente come. Eu estou cuidando agora dos meus rins, que não estão muito bem. Eu era relaxado para beber água, agora que eu estou tomando água de um jeito só. Para dar uma melhorada. Mas a doutora falou que não está muito legal. Está um pouco fraco. Eu estou me cuidando agora. Então o que acontece? Se você se acaba em bebida alcoólica, em cigarro, isso não tem nada a ver com Deus. Você não está ferindo Deus. Você está acabando com você. Com a sua família, com o seu trabalho, com aquilo que poderia ser pão para você, você está usando como um veneno. Não é porque Deus não te ama, Deus te ama. Se você bebe, se você fuma, se você usa droga, Deus continua te amando. Você é um filho, Deus continua te amando. Só que você não está se amando. É você que está se destruindo. Então, quando eu tenho essa consciência, não, Deus não quer isso para a minha vida e eu também não quero, porque quem tem que querer a mudança é você. Amém? Então, somos nós. Então, somos nós que precisamos disso. Então, quando essa revelação chega no nosso entendimento, essa revelação aqui é uma revelação bíblica, não é porque o pastor disse, olha, não é isso não. É a revelação que Deus traz para mim. Deus me deu esse entendimento. Eu agora preciso viver sobre esta palavra. Eu agora preciso viver sobre esta conduta cristã. Deus quer o melhor para a minha vida. Eu escolho viver isso. E quem é que vai te dar essa revelação, se não o evangelho? Sim, meu irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Bom, eu acho que essa pergunta pode ser boa, mas faz sentido. Não, eu estava. Como fazer o funeral de graça? Não, eu estava. Velar o corpo, né? E, era o funeral lá, né? É muito delicado, né? Delicado. Canta três hinos, né? Isso. Não, conta 2 hinos, depois vem a Bíblia. Exaltação. E daí por diante. Isso no velório. E agora o morto não podia ser pecador. Não, isso é claro, tem que estar comunhão. Verdade, comunhão. Sustenta. Aí ela tem. Quando foi para mim sair de lá, eu questionei muita coisa na minha mente mesmo. Né? Sim. Eu sempre acompanhava o funeral e achava até de acordo, né? Sim. Que a família fica toda confortável. Hoje eu estou com um entendimento diferente e hoje eu vou contar para você. Como é que se faz o funeral de alguém ou o entendimento do Evangelho da Graça? A celebração. A celebração. Uma homenagem para a família, né? A celebração, ou a última homenagem ali, a despedida, né? Deveria ser de uma forma neutra, independente de pensamento religioso. Porque é uma coisa muito familiar. Independente do morto. Independente de qualquer coisa. Se o morto era crente, se ele era ateu, se ele era um bandista do candomblé, independente da religião dele. A celebração fúnebre, né? A última homenagem ali, deveria ser uma coisa que primeiro a família quer aquilo. Quer. Né? E tem muito isso em falecimento, né? Alguém tá longe, quer vir
Pronto, então não vai enterrar porque está esperando alguém chegar para ver? Pronto. Não teria que, primeiro, que não teria que levar para um espaço religioso para dizer que aquilo leva se quiser. Se a pessoa também quiser levar, leve, né? Leva. Lá não leva, não. Fica em casa mesmo. Fica em casa, pronto. Mas tem gente que leva na igreja, né? No espaço. Se quiser levar, leva. Se houver um consentimento. Se não, faça em qualquer lugar e se a pessoa quiser. A minha mãe faleceu em 2020, não foi? 2020. Eu falei, por mim, cheguei pro meu irmão, falei, ó, por mim, ela faleceu na UPA, deu o prazo do sepultamento. Eu falei, por mim, pega da UPA, caixão e cemitério. Certo. Eu trabalho no setor, irmão, Sim. e eu já tenho 12 anos no setor, e Salvador, eles não velam. Sim. Salvador, a capital, a pessoa faleceu, vai direto para o cemitério, e lá no cemitério há uma despedida de meia hora, e Sim, o sim. pessoal Na capela, se né? dupla, isso na capela. Isso. Já que em Feira de Santana já tem um costume de velório, uma Uhum. residência, nós vimos nos tempos Sim. que o pessoal consente, né? A Igreja Católica, depois da pandemia, não faz mais. Já para segurança, né? Para a saúde da... Claro, até dos questão de fiéis, né? higiene. Né? Agora, no geral, aqui por enquanto ainda está fazendo. Então, tudo conforme está falando, entender a pergunta do irmão. Então, no nosso caso aqui, com os olhos iluminados, com a mente iluminada, né? A gente deixa a vontade da família. Porque eu não posso impor a minha condição, entendeu? Aí eu quero que seja assim. Eu conversei com meu irmão, falei, ô meu irmão, por mim a gente leva logo para o cemitério. Mas só que tava vindo parente da gente do sul da Bahia para ter ali o último momento de despedida. Então a gente esperou, eles se despediram. Aí vem a questão da irmão, do discurso. Gente, que discurso eu vou dar para as famílias das pessoas, da pessoa que está ali morta? A pessoa partiu, só está ali a carne, acabou. Acabou, só está ali a matéria. Aí vem aquele discurso religioso, e aí para massagear o ego, porque o sistema é muito hipócrita, o sistema religioso. Se é crente, porque foi para a glória, no tempo de Deus, e Deus está levando, foi para a eternidade. Mas se não é crente, aí fica com aquela mensagem ameaçadora para os vivos. Tá vendo você aí? Você que não aceitou Jesus ainda. Tem que ter cuidado, porque um dia pode ser você aí. Pra que isso, irmão?